Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Zanin. Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre a educação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB ou LDBEM. Então não sai daí, roda a vinheta. A apresentação tem 8 partes. 1 que, 2 quem, 3 quando, 4 porquê, 5 onde, 6 como, 7 educação rural e 8 educação indígena. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. Parte 1 que. O que é educação? Você já pensou sobre isso? O artigo 1º da LDB pensa sobre isso a partir da distinção entre educação informal e educação formal. O artigo diz o seguinte: a educação abrange a vida familiar, a convivência humana, o trabalho, as instituições de ensino e pesquisa, os movimentos sociais e organizações da sociedade civil e as manifestações culturais. Vejam como a lei tem uma abordagem ampla da abrangência da educação. No entanto, na continuação do mesmo artigo, a lei faz uma restrição, afirmando que tratará da educação escolar, a que se dá por meio do ensino e em instituições próprias, muito embora ainda vinculada ao trabalho e à sociedade. Parte 2, quem? Quem está envolvido com a educação? Você já pensou nisso? Trata-se de uma relação humana, social, institucional, interpessoal, intersubjetiva, comunicacional, na qual a linguagem tem papel central. Portanto, trata-se da relação entre professor ou educadores e alunos ou educandos. Os profissionais da educação são tratados nos artigos 61 até 67 da LDB. Os profissionais da educação também são tratados no artigo 85 da LDB, no qual há uma famosa distinção entre eles, que até hoje gera muita polêmica. Os profissionais da educação concursados por um lado e os não concursados por outro. Os alunos não têm uma parte específica na lei. Eles são tratados de forma esparsa em vários artigos, dentre eles 8, 10, 11, 12, 13, dentre outros. Parte 3, quando? Quando acontece a educação, ou seja, a relação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, você já pensou nisso? A relação entre o ensinar do professor e o aprender do aluno, ou também a relação entre o ensinar do aluno e o aprender do professor, acontece na sala de aula. Mas o que o professor ensina? O que o aluno aprende? Aí entra o currículo. O currículo, é tratado pela lei nos artigos 26 e 35. Neles, trata-se da base comum e da parte diversificada dos currículos. Toda a temática da educação é muito polêmica, mas a parte do currículo envolve muitas delas, tais como os temas transversais, o material escolar, a questão racial, a questão ambiental, os direitos humanos e etc. Parte 4, por quê? Por que pessoas se relacionam através da educação? Você já pensou nisso? Aqui entram as finalidades conscientes expostas na lei para a educação. No artigo 2 da LDB, as finalidades da educação são desenvolvimento, cidadania e trabalho. Na educação básica, artigo 22, as finalidades são desenvolvimento, formação comum para a cidadania, meios de progredir nos estudos e no trabalho. No artigo 29, na educação infantil, as finalidades são desenvolvimento da criança, complementar a ação da família e da comunidade. A finalidade da educação fundamental é a formação básica do cidadão, conforme artigo 32. No artigo 35, no nível médio, as finalidades são consolidar o ensino fundamental, cidadania, trabalho, autonomia, pensamento crítico e compreensão entre teoria e prática. Por fim, na educação superior, conforme artigo 43 da LDB, as finalidades são desenvolvimento, pensamento crítico, transmissão, criação, difusão e aperfeiçoamento cultural e profissional, universalização da educação básica e capacitação dos profissionais da educação básica. Parte 5, onde? Onde acontece a relação de ensino-aprendizagem da educação com as finalidades que vimos anteriormente? O diferencial da educação formal com relação à educação informal é justamente ser institucional e intencional, visando finalidades conscientes. Assim, a educação acontece nas instituições de ensino, que fazem parte dos respectivos sistemas de ensino, que podem ser federal, estadual ou municipal, conforme artigo 8 da LDB. A autonomia dessas instituições é abordada no artigo 15 da LDB. Todas essas instituições e sistemas
são temas abordados nos artigos seguintes da LDB, 16 até 19, 30, 45, 59, 60 e 63. Parte 6, como? Como acontece a relação de ensino-aprendizagem institucional, intencional e humana da educação? A educação é um direito humano, fundamental, social e subjetivo de todo e qualquer cidadão brasileiro, conforme artigo 5º da LDB. Ao direito à educação corresponde o dever estatal, social e familiar com a educação. É dever estatal porque deve proporcionar o acesso à educação conforme artigo 4º da LDB. É dever da família porque é dever dos pais a matrícula dos filhos na escola, conforme artigo 6º da LDB. É dever social porque todos nós devemos ter o cuidado com a educação, conforme artigo 1º da LDB. O dever estatal com a educação também está expresso nos artigos 9º até 13 da LDB, os quais tratam das competências educacionais da União, dos estados e dos municípios e das competências institucionais e docentes com relação à educação. Dentre essas competências, destacam-se as institucionais no sentido de combater a violência, o bullying e as drogas, visando construir uma cultura da paz. Mas nada disso aconteceria sem o financiamento educacional, previsto nos artigos 68 até 77 da LDB, os quais estabelecem a composição, a distribuição e a destinação dos recursos orçamentários da educação. Parte 7. Educação rural. O artigo 28 da LDB diz o seguinte: na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente nos conteúdos curriculares, nas metodologias apropriadas, na organização escolar própria, no calendário escolar e no trabalho na zona rural. Por fim, o mesmo artigo também afirma que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, pela Secretaria de Educação, será precedido do diagnóstico do impacto da ação e da manifestação da comunidade escolar envolvida. Parte 8. Educação indígena. Os artigos 78 e 79 da LDB tratam da educação indígena. Eles dizem o seguinte: a União apoiará a educação intercultural nas comunidades indígenas. Isso significa a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, visando os seguintes objetivos: recuperação de suas memórias históricas, reafirmação de suas identidades étnicas, valorização de suas línguas e ciências, currículos e programas específicos, material didático específico e diferenciado e o acesso às informações das sociedades não índias. Tudo isso em parceria com as próprias comunidades indígenas. Na educação superior, o atendimento aos povos indígenas será por meio da oferta de ensino e de assistência estudantil. Nossa próxima aula será dia 25 de março, na qual vamos trabalhar a Lei 8069 de 90, conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A leitura da aula 4, o ECA, está disponível aqui abaixo no link da descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho 3, link também aqui na descrição. Você já sabe, né? Responde o questionário, clica em ver sua nota, tira uma foto do resultado junto com a última pergunta e manda lá no nosso grupo. Ah, e se você aprendeu algo aqui hoje, curte o vídeo e cola no canal fazendo a sua inscrição. Até breve e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.